Cada vez mais vemos homens com queixas relacionadas à indisposição, cansaço, além de problemas relacionados à libido. Mesmo sabendo disso, a maioria dos homens não tem o hábito de fazer exames de rotina. Vamos falar hoje de saúde masculina com o Dr. Lucas Bittencourt. É um prazer, Dr. Lucas. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Espero sanar todas as dúvidas aqui de todos vocês. Um prazer imenso estar aqui. Pois é, eu andei pesquisando aí. E a primeira pergunta, eu quero saber quais os principais sintomas da andropausa. Vamos lá. Para começo de conversa, esse termo andropausa, ele vem do termo menopausa da mulher. Só que na mulher a gente sabe que na menopausa ela para de produzir por inteiro todos os seus hormônios, diferente dos homens. O homem, ele tem uma diminuição na produção, seja ele de espermatozoide, seja ele de testosterona. Então, o nome hoje, a própria andropausa, e sim hipogonadismo, que significa uma baixa testosterona. E quais são, Lucas, os sinais e os sintomas de um paciente que tem uma baixa testosterona? Eu costumo dividir esses sinais e sintomas entre sexuais e não sexuais. Muito se fala, muito se ouve, quando se tem uma baixa testosterona, a gente pensa logo em questões relacionadas à desenvoltura da ereção, a questões de sexualidade e libido. Mas uma baixa testosterona, ela vai muito além de uma libido ruim ou uma dificuldade de ereção ou alterações de ejaculação ou orgasmo. Aquele paciente que tem baixa testosterona e apresenta alguns sintomas não sexuais são pacientes que têm dificuldade de concentração, são pacientes que têm dificuldade de sono, são pacientes que têm dificuldade de perder peso, são pacientes que têm dificuldade de ganhar massa e alguns sinais também que, como eu falo, sinal é o que você vê, sintoma é o que você sente. E o que a gente vê de sinais de baixa testosterona? Aquele paciente com adiposidade concentrada aqui na barriga no abdômen que não consegue tirar, aquele paciente que treina e não consegue adquirir uma condição muscular boa, aquele paciente que no exame de laboratório ele apresenta algum certo grau de anemia. Então, para finalizar isso de sinal e sintoma, não podemos nos ater somente à parte sexual. Pensar, ter um alto grau de suspeição dessas outras condições não sexuais que eu acabei de falar aqui para vocês. E como resolver esse problema? É simples, mas não é fácil. Tá? O primeiro de tudo é ter uma consulta clínica com o médico, né, o andrologista, e procurar desvendar esses sinais e sintomas que eu acabei de falar. O segundo passo é a gente dosar, né, um exame laboratório chamado testosterona, basicamente testosterona total e livre, normalmente em duas situações diferentes. O paciente apresentando sinais e sintomas de baixa testosterona associado a um quadro de alteração de laboratório, nos dias de hoje utilizamos o valor de 300, 350 mais ou menos, esse paciente pode ser chegado ao diagnóstico de hipogonadismo. Idade, quem chega no consultório do Dr. Lucas hoje? Eu atendo pacientes de todas as idades, mas o carro-chefe hoje, de fato, é um paciente acima de 40 anos de idade. Por quê? A gente sabe que a partir dos 30, 35 anos de idade, o homem perde, em média, 1% da testosterona ao ano. E o que vem acontecendo é que cada vez mais a idade do hipogonadismo, a idade da baixa testosterona, ela vem se antecipando. Então, nós temos hoje homens com 38, com 40, com 42 anos de idade, já com um quadro de hipogonadismo. Isso é por causa do estresse da vida corrida, pode-se dizer? Muito, muito. Eu costumo dizer que 65% dos homens que têm testosterona baixa, ele tem alguma outra situação, né, que a gente fala na medicina que chama comorbidade, alguma outra doença associada. Que se porventura você mudar o estilo de vida, gerenciamento de estresse, qualidade de sono, atividade física, a gente pode reverter esse quadro de baixa testosterona sem necessariamente tratar. Entretanto, o grande impacto que a gente tem hoje é o seguinte, pense comigo, cada vez mais os homens estão adiando a paternidade. Então, nós temos homens hoje com 40, 42 anos de idade, sem filhos, e como eu falei, o aumento da prevalência do hipogonadismo. Cada vez mais os homens estão com testosterona mais baixa, e eles estão se chocando, o homem que quer ter filho e o homem que tem baixa testosterona. Mas e aí? Como tratar esses pacientes? Essa é a minha pergunta. Usar a testosterona e a infertilidade tem a ver?
Tem tudo a ver, tem tudo a ver. A testosterona, ela é inimiga da espermatogênese, ou seja, da produção do esperma. Então, aquele homem que deseja fertilidade, eu considero uma fertilidade iminente, dentro de 6 meses, 12 meses, nós temos que ponderar bastante a utilização desse tipo de tratamento, que são o que a gente chama de testosterona exógena, gel, injeção, implante. Nesse tipo de paciente em especial, que tem baixa testosterona e quer melhorar os valores da sua testosterona, sem precisar tomar testosterona, a gente lança mão de algumas medicações, seja elas oral, seja elas injetáveis, para poder fazer o quê? Estimular a própria produção do nosso testículo, sem precisar receber testosterona de fora. Ah, entendi. Então aí não causa infertilidade. Não causa infertilidade, muito pelo contrário. Essas medicações que a gente estimula o próprio corpo, ela aumenta a testosterona e melhora também a qualidade dos espermas. A partir do momento que esse paciente consegue, então, melhorar esse quadro e consegue alcançar a paternidade, pode-se pensar, num segundo momento, em iniciar a terapia de reposição, aquela de fora mesmo. Mas, nesses que desejam fertilidade, desses que desejam ser pai, por um período logo bem próximo, daqui a 6 meses, 1 ano, temos que ponderar bem a utilização das injeções ou de implantes. Eu tenho alguns casais de amigos que são tentantes, né, para engravidar. Tem algum teste que faz para o homem? Todo mundo conhece, que é o espermograma. Só que o espermograma, ele não é um atestado de fertilidade. Eu digo sempre, espermograma bom pode não engravidar, espermograma ruim pode engravidar. Então, ele nos serve como um guia, nos dá um norte para saber o futuro prognóstico desses pacientes quando iniciada uma reposição. É importante você tocar no assunto, porque, Mirela, 15% dos casais hoje que tentam engravidar, seja ele com os exames todos ok, seja ela com os exames todos ok, eles não conseguem engravidar. É isso. Por inúmeros fatores, mas já está na literatura descrita, e a gente considera isso, que o casal é tentante, que não conseguiu engravidar, o leigo hoje utiliza, e que a gente tenta desmistificar isso com informação. No homem, a gente utiliza o chip, vou ter que falar o chip, mas que não é chip, é um implante, que são tubinhos de testosterona que a gente consegue inserir por debaixo da pele do paciente, semelhante ao que as mulheres usam isso também. Que eu te perguntar, é o mesmo? São bem semelhantes, porém a quantidade e os hormônios utilizados, eles são diferentes. Os implantes hormonais, apesar de estar na moda nos dias de hoje, são a primeira via de reposição de testosterona desde 1937. Tá? Então, não é modinha, tá? É mais uma via de reposição. E quais são essas vias de reposição, Mirela? Nós temos o gel, quem nunca ouviu falar, eu estou passando um gelzinho de testosterona, né? Eu estou tomando injeção de testosterona para reposição. Então, essas injeções podem ser a cada 15 dias, 60 dias, 90 dias, ou os implantes. Os implantes nos dão uma condição de melhor estabilidade, comodidade e conveniência. Pense você que não precisa passar todos os dias pela manhã como o gel. Não existe o risco de transferência interpessoal. Então, você que tem filho, você que tem esposa, quando você passa o gel, existe o risco de transmissão e, inclusive, virilização dessas pessoas, tá? Quando você fala das injeções, é muito chato você utilizar a injeção a cada 10, 12, 15 dias. 1 mês, tudo bem, mas o cara que vai utilizar essa reposição, ele vai utilizar de eterno, tá? Então, acaba sendo um obstáculo. E o implante não. O implante você faz um procedimento em consultório durante 5 a 10 minutos, que você fica com a liberação de testosterona lenta, gradual e fisiológica pelo período de até 6 meses. Certo, mas quando a gente fala de chip da beleza, parece que é só para embelezar. Ele é também para a saúde. É importante a gente salientar isso aqui, né? Eu gosto, o nome chip eu não gosto, mas a beleza eu gosto. Tá? Porque é o seguinte, normalmente esses exames são hormônios, né? Alguns deles esteroides, que promovem um aumento de massa muscular, promove uma queima de gordura importante.
Porém, a indicação não é essa. Esse é um efeito secundário da medicação. Quando eu falo de chip da beleza para mulher, eu estou querendo tratar uma mulher com endometriose, eu estou querendo tratar uma mulher com mioma uterino, eu estou querendo tratar aquela mulher com cólica, enxaqueca, TPM, que sangra 5 dias seguidos. Essa é a real indicação do famigerado chip da beleza. E para o homem, qual é a indicação? Essa que a gente vem discutindo aqui. Aqueles homens que têm baixa testosterona e que precisam repor. E o implante é uma via muito segura e estável para esse tipo de paciente. Quem tem filho pequeno, quando começa a levar no urologista? A partir da puberdade? Logo depois que ele dá tchau pro pediatra, tá? É interessante isso porque a criança tem um pediatra, a mulher tem um ginecologista, o idoso tem um geriatra e o homem ficou perdido nesse meio de caminho. Então, o que a gente vem há 5 anos, 10 anos para cá, é levantar essa bandeira de prevenção à saúde do homem. O homem remedia bastante, né? Eu brinco que a mulher pensou em ter dor de cabeça, ela procura o médico. O homem só vai quando tem um derrame. Né? Então, a gente precisa alertar a população, não só das questões hormonais, que é o meu carro-chefe, mas inúmeras outras doenças voltadas para pressão, diabetes, síndrome metabólica, sedentarismo, tá? Próstata, né? A gente só vai no urologista, tem paciente que só vai no urologista no mês de novembro, né? Por conta do Novembro Azul. Então, a prevenção ela tem que ser diária. Claro, é importantíssimo. O homem precisa ter um olhar mais atento à saúde? Você acha isso? Ele deve ter. A expectativa de vida do homem é de 5 a 7 anos menor que a mulher. Né? Os homens têm muito mais doença, essas diabetes, hipertensão, que a mulher. Então, isso vem bem de antes da prevenção que a mulher faz há muito tempo, desde que ela se entende, desde que ela começa a primeira menstruação, que ela está com o ginecologista até o final da vida. O homem não. O homem, quando sai do pediatra, ele já se sente um adolescente rebelde, e aí só vai voltar para o urologista lá no final dos seus 30, 40 anos, quando começa a se preocupar com próstata, ou a gente tem que falar quando começa a aparecer as doenças sexualmente transmissíveis. Claro. No seu consultório hoje, o homem chega lá tranquilo, vim me consultar, ou sempre com uma comorbidade? Na maioria das vezes com uma comorbidade. Tá? E o que é que a gente precisa levantar em questão? Que o tratamento, da maioria das vezes, desses pacientes que têm alguma queixa, é tratar a comorbidade. Então, não tem como eu pensar em repor testosterona sem mudança de estilo de vida. Como eu falei, não tem como eu aumentar a testosterona se o paciente não dorme bem, não come bem, não faz atividade física ou não faz um mínimo gerenciamento de estresse possível. Tá? Como eu falei, 60% a 65% dos homens que têm testosterona baixa têm alguma outra doença associada. Tratando essa doença associada, a gente pode melhorar os níveis de testosterona. E depois que é tratada, a qualidade de vida desse homem, como fica? Eu sou suspeito para falar, né? Eu não gosto muito de falar as vantagens em consultório, parece que só tem coisa boa. Não, mas assim, um paciente seu que chegou lá cansado, muita barriga, enfim, depois... Imagine um cidadão que chega num pronto-socorro com hipoglicemia, açúcar de 40, 50, e você coloca glicose na veia desse paciente. Como ele se sente? Né? Ele parece que ressuscita. Ressuscita, é isso que eu queria saber. É mais ou menos isso. A virilidade do paciente ele começa a melhorar, a disposição. Eu brinco, tá? Brinco e falo sério ao mesmo tempo. A pessoa que está bem equilibrada hormonalmente, ela está mais disposta a trabalhar, ela ganha mais dinheiro, ela cuida mais da família, ela cuida mais da saúde. Então, o impacto que o tratamento tem de uma reposição hormonal, ele vai muito além de algo estético ou sexual. Com certeza. A gente consegue mudar globalmente a vida desse paciente. E agora eu quero saber, o humor melhora? Melhora bastante. Mas essa é uma boa pergunta, sabe por quê? A alteração... Porque normalmente o homem vai ficando ranzinza, né? Chato, reclamão. E aí pergunta que não quer calar. Toda mulher quer saber. O humor melhora? Ele fica de bem com a vida? Melhora bastante. Agora a gente precisa tentar entender se esse humor deprimido é por conta de uma baixa testosterona ou é um princípio inicial de um quadro
menor de depressão. Então, alterações de humor, alterações de concentração, pensamentos assim de tristeza, pensamentos suicida, eles se entrelaçam com os quadros depressivos e os quadros de baixa testosterona. Então, aquele paciente que não tem um quadro depressivo, que tem baixa testosterona e alteração de humor, tenho certeza que ele vai voltar mais sorridente. Isso é o máximo, então. Então tem que botar chip em todo homem. Mais ou menos por aí. Desde que tenha indicação, nós precisamos tratar. O que acontece hoje Mirela. O que acontece hoje, Mirela, é o seguinte: quem mais usa reposição ou esteroide são os que menos precisam. Tá? A quantidade de jovens que estão utilizando esteroides anabolizantes nos dias de hoje, eu considero quase uma verdadeira pandemia. Tá? E aqueles de mais idade que não estão utilizando muito por conta de preconceito, dogmas e mitos existentes desde a década de 1940, quando associou a testosterona ao câncer de próstata. Então, quem realmente precisa ser tratado nos dias de hoje não estão sendo tratados. Com medo de usar hormônio e ter câncer. Exatamente, ou piorar algum aumento do volume da próstata, ou piorar o quadro ou piorar o quadro de esvaziamento do xixi, aumento do tamanho da próstata, câncer. Então, assim, existe uma relação, de fato, testosterona e próstata. A próstata, ele é um órgão andrógeno dependente. Se você repõe testosterona, você vai ter algumas alterações dentro da próstata. Só que existe muita segurança, e os estudos corroboram isso, da utilização de câncer de próstata em não promover... Os estudos mostram hoje em dia que a utilização do câncer de... Os estudos mostram hoje em dia que a utilização da testosterona não aumenta e nem promove câncer de próstata. E isso, como eu falei, é algo que vem de muito tempo atrás. Precisamos esclarecer mais à sociedade a relação testosterona-próstata, a relação testosterona-aumento benigno da próstata e mostrar para todos eles que, diante de uma indicação, é seguro sim tratar esses pacientes. É importantíssimo, porque o que você vê na academia hoje é todo mundo chipado, né? Gente jovem. Exato. Existe na medicina, Mirela, 3 denominações: uso, abuso e mau uso. O uso é daquele médico que prescreve para as pessoas que realmente precisam. O abuso é a utilização de medicação prescrita por médico de uma forma... Hoje, 3 denominações que eu gosto muito de falar: o uso, o abuso e o mau uso. O uso da testosterona é aquelas medicações prescritas pelos médicos a fim de tratar um quadro de baixa testosterona de um indivíduo. O mau uso é a utilização prescrita por médico para tratar ou promover uma medicina que não existe, de anti-envelhecimento, medicina anti-aging. Então, essa apologia à longevidade, ela tem que deixar um pouco de lado, tá? E o abuso, que são medicações prescritas por não médicos, coaches, nutricionistas, educadores físicos, o amigo do amigo, utilizando medicações como a testosterona, e medicações também que não tem estudo clínico em humano nenhum. Quantas vezes você já não ouviu que fulano, beltrano está utilizando medicação que é para cavalo, né? Então, existe essa pandemia de uso indiscriminado de esteroides anabolizantes que acaba afetando realmente a quem precisa utilizar. E leva à morte, né? Porque teve uma pessoa aí que eu conheço que quase morreu. Exato. Tudo vai depender da quantidade e do tempo utilizado. Quando se fala levar à morte, a testosterona, por si só, ela é muito difícil acontecer isso. Não, a do cavalo mesmo. Exato. A grande questão é a testosterona do cavalo. A grande questão é a utilização de outros medicamentos, como clenbuterol, como hormônios tireoidianos, hormônios de crescimento. E para finalizar, no final de semana, tem aquela baladinha com aquela bebidinha e, enfim. Então, isso acaba gerando, como eu posso dizer, um suicídio. Um suicídio. E essas pessoas que fazem isso e quando vêm a óbito, a primeira coisa que vão falar é a testosterona. Mas não é bem assim. Como é que tá? O que é que essa pessoa fez também? O que é que essa pessoa também está utilizando de uma outra forma que pode ter corroborado, que pode ter colaborado
para a morte dessa pessoa. Então, o estilo de vida que esse tipo de paciente tem ou teve que levou a óbito precisa ser estudado. E não só apontar o dedo e falar é culpa da testosterona. Lesiva hepática. Tá? Existem algumas medicações que a gente chama na medicina de 17-alfa-alquilato, são medicações orais que podem gerar um estresse hepático. Porém, eu considero e eu comparo esse estresse hepático ao mesmo que uma libação alcoólica, por exemplo, do final de semana. Né? Até uma pastilha Valda faz mal ao fígado. Exatamente. Se você tomar... O paracetamol não faz mal ao fígado, mas se você tomar 20 paracetamóis, você vai ter uma insuficiência hepática. Então, tudo está na dose. E as medicações que a gente utiliza hoje para terapia de reposição de testosterona, essas que eu falei, injeção, gel, implante, elas não têm ação hepática alguma, tá? Exceto algumas outras medicações que são modificadas e que a gente usa muito para tratar algumas outras doenças e é utilizado muito indiscriminado no meio do fisiculturismo, são medicações que podem gerar algum certo grau de... Prejudica o fígado? Boa pergunta essa, e é o que a gente ouve e lê-se muito também, principalmente em fóruns, questões de academia, tá? O arsenal terapêutico que a gente tem hoje para terapia de reposição de testosterona, as testosterona gel, injetável ou implante, eles não sobrecarregam o fígado, não tem impacto algum no fígado. O que acontece? Existem alguns derivados da testosterona que a gente chama no meio médico de 17-alfa-alquilatos, que são medicações orais que podem gerar algum estresse hepático, que podem gerar alguma alteração no perfil lipídico, abaixar HDL. E eu comparo muito a esse estresse hepático a uma libação alcoólica do final de semana. É o garotinho que está tomando seus hormônios e chegou no sábado e domingo e encheu a cara de cachaça. Na segunda-feira, se você for dosar as enzimas hepáticas, TGO, TGP, elas vão estar alteradas. Foi por conta da testosterona? Não, foi por conta da libação alcoólica. Da cachaça. Cachaça. Então, Cana. Não pode. Beber... Não deve. Beber muito. Exato. Pode. Porque se você tira a bebida do cara também, você perde o sentido do tratamento. Ele tá tratando para melhorar a qualidade de vida. Ele vai estar feliz. Aí ele vai chegar ao final de semana feliz que voltou a ter testosterona normal, ele não vai tomar uma com os amigos ou com a patroa. 2 copinhos, 2 Exato. taças, já é o suficiente? Já é o suficiente. Mais que isso, Não aconselho. não aconselho. Fechou. Mais alguma pergunta? Ok. Então pronto, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui. A gente tirou todas as dúvidas, foi ótimo. Eu que agradeço e espero que você me convide mais vezes. Com certeza.